Olá, meu irmão, olá, minha irmã, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com você e com toda a sua casa. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda de volta aqui no canal Luz do Mundo. Eu sou o presbítero Adailton e eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. No vídeo de hoje, traremos a segunda parte da mensagem As características da igreja que vai subir, baseada na primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 16. Mas antes da mensagem, eu gostaria de pedir a você, que ainda não é inscrito nesse canal, você que é novo por aqui, faça a sua inscrição de forma totalmente gratuita. Não esqueça de deixar o seu like, ative também o sininho de notificações e deixe o seu comentário logo mais aqui abaixo. Isso é muito importante para o crescimento do nosso canal. O YouTube vai entender que o vídeo é relevante e vai estar divulgando essa mensagem para muito mais pessoas. Você que já faz parte da nossa família, não esqueça também de deixar o seu like e o seu comentário, tá bom? Então vamos para a segunda parte da mensagem, as características da igreja que vai subir. Muito bem, estamos de volta e o texto central, o texto base da nossa mensagem está na carta de Paulo aos Tessalonicenses, primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 16. Porém, nós vamos ler hoje Romanos, capítulo 13, versículos de número 1 e o versículo de número 2, que diz: Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Meus amados irmãos, a segunda característica da igreja que será arrebatada, da igreja que Jesus virá buscar, ou seja, a igreja que vai subir para a glória e viver eternamente com o Pai, é a igreja que vive em submissão. Ou seja, é a igreja obediente, é a igreja que está disposta, é a igreja que se empenha por dar ouvidos à voz do seu Senhor, ou se dedicar à palavra de Cristo, que se submete à palavra de Cristo. Nesse texto que nós acabamos de ler, a palavra do Senhor nos traz aqui uma exortação com relação às autoridades superiores. Toda a autoridade foi constituída por Deus. Talvez você possa até questionar, possa até estar perguntando, mas as autoridades que se corrompem, as autoridades que se desviam e acabam fugindo do seu princípio ou daquilo que Deus tem determinado. Não cabe a mim, não cabe a você, não cabe à igreja julgar ou condenar. Toda a autoridade foi instituída por Deus, pois a palavra do Senhor vai dizer que ninguém pode receber nada se do alto não for dado. Quanto às irregularidades ou às corrupções que alguém venha cometer, vai prestar contas diante de Deus. Mas não cabe a mim, não cabe a você julgar ou condenar, porque nós não somos juízes. O que a palavra de Deus nos diz é que toda autoridade procede de Deus. Não há nenhuma autoridade que não procede de Deus. Então a igreja, por sua vez, os cristãos, você e eu que acreditamos, confiamos no Senhor, que professamos a nossa fé em Cristo Jesus, nós não temos outra opção, outra alternativa a não ser honrar e nos submetermos a toda e qualquer autoridade. Os filhos devem honrar os seus pais, independentemente da fé que os nossos pais professam, se eles são pessoas tementes a Deus ou não, se servem a Deus ou não. Se você é um cristão, se você é uma cristã, você deve honrar a sua mãe, você deve honrar o seu pai, pois eles são autoridades constituídas por Deus sobre a sua vida, sobre o seu lar, sobre a família. Portanto, cabe a você honrar, cabe a você respeitar. Nós devemos honrar as autoridades que o Senhor constituiu
dentro das igrejas, lideranças que o Senhor levantou. Devemos honrar, respeitar, independentemente de quem elas sejam, se estão sendo fiéis a Deus, se estão honrando a Deus ou não. Enquanto elas estiverem assumindo essa posição que Deus colocou ou para a qual Deus chamou, nós devemos honrar. E observe que a palavra de Deus diz que se nós resistirmos a essas autoridades, se nós nos opormos a elas, nós estamos nos opondo ao próprio Deus. Diz a palavra de Deus aqui em Romanos capítulo 13, versículos de número 1 e o versículo 2. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. Porque a ordem de Deus é honrar, é obedecer, é estarmos submissos a essas autoridades. Quando nós nos submetemos às autoridades de Deus, nós estamos nos submetendo exatamente ao próprio Deus. Porém, quando nós resistimos, nós estamos também resistindo ao próprio Deus. E o pior, diz a palavra de Deus, que aqueles que resistem às autoridades superiores, constituídas pelo próprio Deus, trarão sobre si mesmos condenação. Então, meu irmão, minha irmã, se você almeja, naquele grande dia, estar naquele aglomerado de homens e mulheres salvos pelo Senhor, que foram comprados e lavados, remidos pelo sangue de Jesus, e que no ressoar da trombeta subirão para o encontro com o Senhor nas nuvens e estarão para sempre com o Senhor. Se você almeja, se você deseja, se você tem esperado por isso, se faz necessário que você seja um homem, uma mulher, um jovem, um adolescente, um cristão, uma cristã obediente, submissa à palavra de Deus. Honre a todas as pessoas que exercem autoridade sobre você. A autoridade do lar são os pais, a autoridade ou as autoridades da igreja são as lideranças que o Senhor constituiu. A palavra do Senhor ainda nos diz em Lucas, no Evangelho de São Lucas, capítulo 6, a partir do versículo 27, diz o seguinte: digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei aos que vos maldizem e orai pelos que vos caluniam. Ao que bate numa face, oferece-lhe também a outra, e ao que tira a tua capa, deixa-o levar também a túnica. Observe, meus amados irmãos, que o Evangelho de Cristo não é brincadeira. O Evangelho de Jesus não é algo para ser levado sem sinceridade. É necessário que nós honremos, que nós respeitemos e que nós levemos muito a sério o Evangelho de Cristo, pois o Evangelho é a palavra de Deus e é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mas o Evangelho não é uma tarefa fácil de se viver. Para agradarmos a Deus, para sermos verdadeiramente a igreja do Senhor, a igreja que será arrebatada, a igreja que vai subir, é necessário que nós atentemos, que nós prestemos atenção, que nós venhamos fazer caso de cada palavra, de cada item que está inserido na palavra de Deus. Observe que Jesus aqui ele vai dar um ensino muito duro, um ensino que não é fácil de ser colocado em prática, mas que não é impossível. Observe que Jesus diz: eu digo a vocês que me ouvem, amai os vossos inimigos e fazei bem àqueles que vos odeiam. Raciocine comigo, pare um pouco, pense comigo. É fácil essa tarefa? Se nós estamos vivendo dias em que os próprios familiares, os membros da própria família, os próprios irmãos se odeiam, se traem, se levantam uns contra os outros, odeiam uns aos outros e até tiram a vida uns dos outros. Como amar os inimigos? Observe que isso aqui é o Evangelho, meu irmão. Isso aqui é ordem de Deus, é ordem divina. Jesus veio trazer este ensino para todo aquele que deseja e que quer um dia morar eternamente com o Senhor. Para aquele que quer fazer parte ou que deseja fazer parte do arrebatamento, subir juntamente com os salvos, se faz necessário que atente para os ensinos de Jesus.
Pois Jesus diz que devemos amar os nossos inimigos e fazer bem àqueles que nos odeiam. E diz ainda: bendizei aos que vos maldizem e orai pelos que vos caluniam. Aqueles que fazem mal para você, aqueles que falam mal de mim e de você, veja, observe qual é a lição de Jesus. Nós devemos falar bem até mesmo daqueles que falam mal. Devemos orar, pedir a Deus que abençoe aqueles que vivem a nos caluniar, que vivem a falar mal da nossa pessoa, da nossa personalidade. Meu querido, minha querida, não é uma tarefa fácil. Mas uma vez que você entende que você foi chamado, que você foi chamada para fazer parte do corpo de Cristo, para fazer parte da igreja que vai subir, se faz necessário que eu e você venhamos nos tornar crentes submissos. Pois a igreja que vai subir é uma igreja que vive em submissão, está submissa ao seu próprio Senhor, a Jesus. Por isso, nós devemos suportar, tolerar, fazer pouco caso das ofensas ou do mal que as pessoas têm nos feito. As dificuldades, as aflições da vida, nós devemos passar por cima delas. Devemos ignorar todo e qualquer mal, não porque somos bons, mas por amor a Cristo, por fidelidade ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, seja um crente submisso, seja uma crente submissa, seja uma igreja que vive em submissão. Receba essa palavra e até a próxima oportunidade com mais uma característica da igreja que vai subir. Eu quero orar por você em nome de Jesus. Querido e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, obrigado, meu Deus, pela Tua palavra que o Senhor tem colocado no nosso coração. Meu Pai, ajuda-nos, ajuda a mim e a essa pessoa, a essa família, a esse irmão, a essa irmã que o Senhor comprou com o Teu sangue precioso. Ajuda, meu Deus, em nome de Jesus, a sermos crentes submissos, crentes que verdadeiramente compreenderam o sentido do Evangelho, o que é viver o Evangelho. Deus nos ajuda a estarmos agarrados com a Tua palavra, praticando e vivendo a Tua palavra, pois não há outra maneira, meu Deus, para a igreja subir, senão a igreja que se submete à Tua palavra, mesmo que venha sofrer, mesmo que seja ferida, meu Pai, mas nós suportamos ou devemos suportar por amor a Cristo. Esta é uma característica e uma condição para subirmos naquele grande dia, quando a trombeta ressoar, quando os anjos tocarem a trombeta e os salvos subirão para sempre para o encontro com o Senhor nos ares e estarão eternamente contigo em o nome de Jesus. Muito obrigado, meu Deus, por esta palavra, em o nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Deus te abençoe e até a próxima oportunidade. Compartilhe esse vídeo, compartilhe esta palavra com outras pessoas. Certamente elas serão abençoadas como a sua vida foi abençoada nesse momento. Em o nome de Jesus. Amém.